Olá, sejam muito bem-vindos à nossa leitura meditativa Renúncia Completa no Serviço Devocional. E hoje estamos finalizando este belo livro, Vivendo e Aprendendo com Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada, nosso querido mestre, guru original, que trouxe a ciência da Bhagavad Gita, a ciência do Srimad Bhagavatam, a ciência de todas as escrituras sagradas, que nos levam ao conhecimento de Krishna, a suprema personalidade de Deus, o todo atrativo e todo atraente na filosofia védica. Precisamos aprender sobre Deus, precisamos conhecer Deus e precisamos estudar sobre Deus. Caso você se sinta atraído pelo conhecimento transcendental, e com esse conhecimento, você vai entendendo como você pode servir mais e melhor a Deus, ou seja, como você pode renunciar a seus prazeres mundanos e colocar a sua vida como uma oferenda, como uma oferta a Deus. Deus, eu estou aqui agora, Krishna, eu gostaria de oferecer esse serviço, essa leitura, eu gostaria de oferecer meu trabalho, eu gostaria de oferecer tudo o que eu ganho, eu gostaria de oferecer o que eu como, eu gostaria de oferecer a minha família, os meus amigos, eu gostaria de oferecer a minha vida como uma oferta, como uma oferenda a Deus. Oferte a sua vida, ou seja, dedique sua vida com essa consciência de que você não é nada sem a consciência de Deus. Portanto, nós estamos terminando hoje, eu digo nós porque eu estudo, eu leio, eu compartilho, tem pessoas que veem o vídeo, tem pessoas que não veem, e está tudo bem. O importante é que a gente seja feliz e que a gente continue plantando essa semente do bem neste mundo material, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento transcendental. É um conhecimento que nos traz a nossa realização. Eu me realizo em Deus e Deus está comigo e eu estou com Deus no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento, na minha meditação, na minha consciência, a consciência de Deus, consciência de Krishna. Prabhupada trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente para salvar o Ocidente desse materialismo, para salvar o Ocidente dessa confusão, para salvar o Ocidente, com certeza, dessa desqualificação espiritual que nós temos em só achar que é muito importante as coisas materiais, sim, mas elas não são tudo, elas não são o top de linha da nossa vida. Porque se você coloca as coisas materiais como top de linha da sua vida, você jamais vai construir uma fé inabalável em servir a Deus. Você vai construir vidas materiais em cima de castelos de areia, e aí vem o mar e derruba tudo. E esse mar é justamente Yoga Maya, a yoga da ilusão, a yoga que traz essa confusão que nós vivemos. E essa energia é uma energia externa, é uma energia criada por Deus para nos testar. Por exemplo, os espíritas, eles dizem que aqui é uma escola, o planeta Terra é uma escola. Dentro da filosofia védica, explica que essa escola, o maior professor dessa escola chama-se Yoga Maya, a ilusão, a materialidade. Você só se voltar para as coisas materiais e você esquecer que você não é este corpo, e sim uma alma. Então, o maior erro nosso aqui, como alma em um corpo material, é esquecer que nós somos uma alma e acharmos que somos o falso ego, o falso eu. E aí, nesse processo de a gente se achar, a gente termina se perdendo. É justamente isso que acontece. Nós estamos perdidos porque nós não temos um sintoma de fé inabalável ao serviço devocional puro, que é a função de toda alma. Eu não sou o corpo, então se eu sou uma alma, eu devo construir minha fé inabalável no serviço devocional puro, sem contaminação, que é superar os desejos perturbadores que impedem que eu sirva a Deus. Quais são os desejos perturbadores que impedem
que eu sirva a Deus. Vamos lá. Primeiramente, o primeiro desejo perturbador que impede o serviço a Deus é o desejo de adorar as coisas materiais. O desejo de adorar os semideuses, ou seja, os deuses que vão me proporcionar uma promessa, eu faço isso, o santo dá aquilo, eu faço aquilo outro, o santo me dá aquilo outro. Não, gente. A gente está equivocado quando a gente pensa dessa forma. 2, o desejo de servir alguém diferente de Deus. Então, a gente serve todo mundo menos a Deus. Serve pai, mãe, irmão, marido, mulher, gato, cachorro, papagaio, chefe, e por aí se vai. Esse é o segundo desejo perturbador, é o desejo de servir alguém diferente de Deus e Krishna. 3, o desejo de trabalhar para gratificar apenas os sentidos. Nós vamos matar de trabalhar 12 horas por dia para gratificar os meus sentidos, para que eu tenha aquilo material que eu quero. Quando você já tem a sua cota diária, seus dias, basta cada dia a vossa conta. Jesus diz, basta cada dia a sua lida. Você lida com o seu trabalho que vai lhe dar a sua cota, e a cota que Deus está lhe dando. Então agradeça, gratidão. Trabalhar para a gratificação dos sentidos é o desejo perturbador, sem compreender a própria relação que se tem com Deus, porque nós trabalhamos em vão. Quando a gente tem o objetivo de juntar dinheiro para comprar isso, aquilo outro, para achar que eu sou a casa, o carro, as coisas materiais. É nesse sentido. 4 desejo, o desejo de cultivar conhecimento pessoal e esquecer-se de Deus. Desejo de buscar todos os desejos e todas as explicações materialistas e não buscar a única explicação que vai lhe tirar desse cativeiro que você vive, que é o conhecimento acerca de Deus, acerca do Senhor Supremo e suas escrituras sagradas. Por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, a Bhagavad Gita, tantos e tantos livros sagrados tem para você conhecer Deus. O 5º desejo é de estabelecer-se como Supremo, o desejo de estabelecer-se como o Supremo, empenho este no qual não há vestígio de bem-aventurança no serviço devocional. Você querer ser Deus. Por exemplo, eu vivo fazendo um trabalho comigo, aqui não pense que você controla nada. Você não controla absolutamente nada, meu amigo, meu irmão de fé. Você mal controla a sua vida. Então, você querer ser Deus é algo que não traz uma felicidade para você. A pessoa deve abandonar todos esses desejos e ocupar-se com exclusividade no serviço a Deus, o serviço amoroso, serviço devocional com amor a Deus, fazer para Deus com amor, fazer para Deus com amor. Exceto pelo serviço ao Senhor, qualquer coisa feita está a serviço da ilusão ou maia. Quem fala isso é Srila Prabhupada, nosso querido mestre, Acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Então, exceto pelo serviço ao Senhor, qualquer pessoa, qualquer coisa que você faça, que você não ofereça a Deus, você está perdendo seu tempo e está se emaranhando ainda mais a serviço da ilusão e de Maya. Deve-se tentar sair da ilusão e ocupar-se no verdadeiro serviço a Deus. O serviço a Deus utiliza todos os sentidos, e quando os sentidos estão ocupados a serviço de Deus, de Krishna, tornam-se purificados. Em pureza é a força, já destila Prabhupada. Há 10 sentidos. Vamos lá, vamos estudar. Há 10 sentidos. 5 sentidos ativos e 5 sentidos de obtenção de conhecimento. Os sentidos ativos são fala, mãos, pernas, aparelho excretor e o órgão gerador. Então, são sentidos ativos, que estão sempre em atividade. Os sentidos de obtenção de conhecimento são os olhos, o ouvido, o nariz, a língua e o tato. Então, aqui nessa diferenciação entre sentidos ativos e sentidos de obtenção de conhecimento, podemos usar todos esses sentidos, tanto ativos quanto de conhecimento, para Deus, em serviço a Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu
possuo foi criado por Deus, meu corpo foi criado por Deus, minha alma foi criada por Deus. Tudo que eu tenho é dado por Deus. Gente, nada é nosso. Se fosse nosso, a gente levava para o resto da vida. E a gente não leva. Quando a gente sai daqui, a gente não leva absolutamente nada, a não ser aquilo que você construiu, a ferramenta que você usou de bem-aventurança para trabalhar para Deus em consciência de Deus, ou seja, servir a Deus, porque a partir do momento que você constrói um mundo melhor, você está trabalhando para Deus. Por vezes, a nossa querida mente, o centro de todos os sentidos, é considerada o 11º sentido. Então, aqui tem simplesmente 11 sentidos a serviço de Deus. Minha mente eu devo purificar, meu coração eu devo purificar, todos os meus sentidos devem serem purificados para que eu possa servir mais e melhor a Deus, porque se você não servir a Deus, você vai servir a Mamon, já diz na Bíblia. Não se pode servir a dois senhores, ou se ama um e odeia o outro. Então, como é que a gente vai fazer esse equilíbrio? Com o conhecimento, eu chego no entendimento de como servir a Deus, da forma que Deus quer que eu sirva. Deus quer que eu sirva, que eu leve o meu amor a essa plataforma transcendental, porque eu amo tudo aqui na Terra, menos a Deus, que é o principal, que é o tudo do todo, de tudo que existe neste mundo material, em todos os planetas, em todos os universos. Não tem nada que não tenha assinatura de Deus, e a gente não percebe isso porque nós estamos mergulhados nos prazeres dos sentidos. Não é possível se ocupar do serviço amoroso transcendental ao Senhor com estes sentidos em seu estado presente, estados maculados, contaminados, estado materialmente encoberto, como se chama. Deve-se adotar o processo de servir devocionalmente, purificando esses sentidos, regulando esses sentidos, purificando esses sentidos. E aí nós vamos servir a Deus puramente. Pureza é a força. Se somos impuros, se temos mente, coração e atitudes impuros, nós não vamos servir a Deus. Nós nos vamos nos dar mal, porque uma mente poluída, um coração poluído e atitudes poluídas levam ao cativeiro terreno. Portanto, devemos praticar esse serviço devocional regulado, purificando esses sentidos, para que a gente possa servir a Deus transcendentalmente, porque a partir do momento que eu digo, não, eu vou servir a Deus pensando na matéria, esqueça. Você tem que servir a Deus pensando em Deus puramente. Então, nesse processo, Srila Prabhupada, nosso querido mestre nos diz, é o Senhor, por sua misericórdia imotivada. Deus não tem motivo de ter misericórdia, ele simplesmente é misericórdia pura, que envia seus servos mais confidenciais para este mundo material, a fim de que instruir quem? Nós, as alminhas condicionadas, as criancinhas que vivem no jardim de infância da ilusão material, acerca de como servi-lo puramente. Por isso que ele manda mestres, acharyas, que são aqueles que ensinam pelo exemplo de Jesus Cristo, tantos e tantos servos de Deus que vêm exclusivamente aqui para a Terra para servir a Deus e ajudar a Deus a construir este mundo que está por demais impuro. Então, nesse processo aqui, a renúncia completa no serviço devocional é voltada para os nossos mestres, é voltada para os nossos gurus. Basta ler seus livros, ouvir suas palestras, analisar seus sobrefeitos sobre-humanos, sua devoção a Deus, a Krishna e a compaixão por nós, almas condicionadas, para se ter absoluta certeza de que precisamos dos mestres para evoluir as nossas almas, expandir. A alma está onde a minha consciência está consciente. Se eu estou consciente de que eu devo servir a Deus, que bom. Mas se eu não estou consciente disso, esqueça. Esqueça, porque você precisa se limpar e buscar ferramentas para se purificar. Devemos nos empenhar seriamente na consciência de Deus, temos consciência de Deus, e buscar os nossos mestres, os nossos acharyas, aqueles que nos ensinam através dos exemplos, são chamados de acharyas. Pois é, Jesus veio pregar o amor. Deus é amor, Govinda, na filosofia védica.
Govinda Adi Purushanta Maham Brajami. Então, Deus é a pureza de todos os sentidos, de tudo que precisa ser purificado. Então, a gente precisa buscar essa consciência de ter um sadhana. O que é sadhana? Sadhana são práticas espirituais que nós devemos abrir os olhinhos e já fazer para Deus. Aí não, a gente abre os olhos, já corre para o banheiro, já está atrasado, já vai se maquiar, já vai buscar a roupa melhor para se exibir no trabalho. E a gente esquece de se conectar com Deus, a gente se esquece de olhar para o sol, a gente se esquece de muitas coisinhas. E aí a gente passa o dia, fora da rota, a rota divina, que começa com o amanhecer, com a meditação, com a leitura das sagradas, com a oração, com a louvação, com a devoção, com a gratidão e todas as demais ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente tenha um sadhana impecável, para que toda a alma, que somos nós, em corpos materiais, sejamos sinceros, buscamos o refúgio de Deus, buscamos se associar com pessoas que querem mais do mesmo. Eu quero me associar a Deus. Procure as pessoas que querem mais do mesmo e se distancie, honrando as pessoas que não querem nada com Deus, porque isso é ilusão. Então, nesse processo, precisamos buscar essa devoção pura, porque precisamos descobrir Bhakti pura. Bhakti pura significa a yoga de união a Deus através de uma prática purificada. Um coração impuro, uma mente impura, atitudes impuras jamais irão me levar a Deus, ao Supremo, a Krishna, todo atrativo, todo atraente. A alma sincera e a mente aberta acessam as obras dos nossos mestres, nossos queridos mestres que nos ensinam para captar, para ter o poder de captar facilmente o sentido natural dessas escrituras sagradas que vão nos elevar, vão expandir a nossa consciência, sem correr o risco de se desviar por falsas interpretações, porque Jesus já disse, cuidado dos falsos profetas, porque eles estão ali com peles de ovelhas bem mansinhos, mas por dentro eles estão com a intenção voraz de lhe fazer de tolo, e você cai nessas armadilhas, porque, como diz Srila Prabhupada, nós já nascemos com 5 defeitos, sentidos imperfeitos, tendência a viver na ilusão, a nos enganar, a enganar o outro. Tá bom, né? A ilusão, a imperfeição, a enganação, tudo isso. Observe sua vida. Então, com o tempo, a gente vai percebendo tudo isso, vai percebendo que a gente precisa buscar um mestre, um professor, um guru, buscar um pastor, um padre, que seja fiel seguidor de Deus, fiel seguidor das Escrituras de Jesus, fiel seguidor daquilo que está escrito na íntegra, praticar aquilo que está escrito. Eu vou ler e vou praticar e vou receber os meus resultados segundo a minha permissão com relação a Deus. Então, o propósito tem 4 perguntinhas aqui, 4 expressões de meditação e contemplação para terminar essa leitura. Primeiro, vamos lá. Com o tempo, o mundo perceberá a contribuição incomparável de Prabhupada e dos mestres e reconhecerá que ele propiciou ao mundo uma versão autêntica das conclusões da filosofia védica, da filosofia que leva ao conhecimento de Deus, de Krishna, sobre tópicos tão importantes como, são 4 tópicos, vamos lá. Primeiro, qual é o propósito da vida humana? Vocês sabiam me responder? Qual é o propósito da vida humana? Qual é o propósito da vida humana? Segundo, qual é a natureza da alma? Segundo, qual é a natureza da alma? Terceiro, o que é a consciência? O que é a consciência? O que é a consciência? E 4, Deus. Quem é Deus para você? O que é Deus para você? Então, propósito da vida humana, natureza da alma, a consciência e Deus são 4
itens importantes: propósito da vida humana, natureza da alma, consciência e Deus, para que a gente possa acessar esse conhecimento e a gente possa fazer a leitura, formar grupos de estudos, se associar, gente, com pessoas que querem isso, porque do contrário disso, o mundo está cheio de gente querendo contaminar você. Então, você tem que se afastar de pessoas que são contaminadas e contaminadoras. Eu escutei isso do mestre espiritual essa semana, eu vi numa aula. Você pode achar muito trágico ou muito radical. Não, mas não é. Chega de confusão, chega de tanta coisa acontecendo, sabe? Nesse turbilhão de coisas nesse mundo material que não nos levam a nenhum lugar a não ser a dor, o sofrimento, a doença. Doença, pobreza e conflitos em nossas vidas materiais. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui encerrando, aprendendo com os nossos mestres, deixando 4 reflexões para vocês. Qual é o propósito da vida humana? Qual é a natureza da alma? O que é consciência e o que é Deus? Com gratidão, eu encerro mais um dia e encerro esta leitura meditativa, contemplativa, aprendendo com os nossos mestres. Salve Srila Prabhupada, salve meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Na próxima leitura, nós vamos começar outra leitura, que é Diálogo sobre o Dharma. O que é Dharma? Aguardem que na próxima semana iremos iniciar diálogos com o Dharma. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.